I make a guy fall in love with me by being his best friend. So you let him be with other girls? Yeah, I don't care. Yeah, because he Amazing. prefers me. So even if he goes out with other girls, they're just for sex, you know? Yeah. But you're the real one. Yeah, exactly. Hallelujah. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada aí se você segue inscrito. Vamos lá, vamos falar desse vídeo aí. Será que ela é a honradinha, a preferida, a escolhida, a correta? Como será que eu possa definir uma delas que tenham essa predisposição a dividir, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, né? Em geral, quando uma mulher ela comenta acerca desse contexto, ela tá falando especialmente de um cara que já tenha essas opções. Porque há um sentimento que é totalmente destinado a elas, é algo que já me foi relatado, inclusive, por uma delas, né? De que sim, elas querem um cara que tenha opções. Elas querem isso. Assim, além de você poder... além de, assim, na observação ficar nítido, né? Isso, né? E dentro do aspecto de a pessoa, além de tudo, relatar, né? Confessar, né? Esse sentimento, né? Para mim, em específico. Então, todo esse aspecto, né? Fica ainda mais óbvio quando ela fala acerca dessa questão. Ah, então o cara ele vai poder sair, se divertir e tal, tá tudo certo. Ah, eu não ligo, afinal eu sou a escolhida, eu sou a preferida, eu sou a número 1. Então, por eu ser a número 1, pra mim me basta, pra mim é o suficiente. E isso tem muito a ver com aquela ideia de dividir o alfa, né? Que muito é comentada na comunidade, que elas preferem isso e tal, né? E assim, eu acredito no seguinte, eu acredito que muitas delas têm sim essa predisposição, mas o fator racional muitas vezes é colocado à frente, em alguns casos, acredite, né? E nem todas, apesar de internamente terem essa vontade, né? Vão aceitar isso, porque também tem um fator até mesmo social, não é muito bem socialmente aceito e tudo mais. Há algumas movimentações para que isso, né, se torne um pouco mais aceito. Existem culturas também em que isso é bem aceito, né? Então, assim, veja só que no fim isso não, essas coisas, né, culturais e por aí vai, são muito reflexos do que biologicamente as pessoas, o ser humano como um todo sente, tá? Então, por isso que é uma discussão que eu tenho sempre muita dúvida se de fato aquelas que não aceitam essa condição é porque é uma questão mais social ou se realmente é porque elas não querem, tá? E eu não tô apontando do tipo elas deveriam aceitar, não, tá? Até eu entendo que o certo seria não aceitar isso, porque se a ideia é uma monogamia e tal, que isso seja preservado, né, e tal, né? Mas que essa discussão ela é longa e tem muito a ser acrescentada, isso eu não tenho dúvida, tá bom? Então você vai encontrar relatos e situações onde a pessoa ela descarta essa possibilidade totalmente, e relatos como o dela, que aparentemente está num ambiente ali de festa, talvez esteja um pouco mais animada, né? E tá ali relatando que não, eu, por mim, eu nem ligo. O importante é eu ser a primeira. O importante é que ele simplesmente não tenha sentimentos com essas outras, né? O sentimento fique exclusivo a mim. Ainda assim há uma espécie de busca por exclusividade, mas nesse caso não há exclusividade por ações voltadas ali à relação íntima, apenas a relações sentimentais, né? Existem dinâmicas de relacionamento aberto, por exemplo, existem esses outros contextos. Esse não seria o caso de um relacionamento aberto, é um relacionamento semi-aberto, vamos dizer assim, está aberto teoricamente a uma única pessoa, né? E ainda assim, né, a pessoa ela tem que, como ela falou, colocá-la como a escolhida, a número 1, tá? Então, muito desse sentimento, né? Alguns homens têm hoje, eu entendo que daí está muito mais ligado à falta de opções do que propriamente a algo que é natural a nós, né? Mas está muito mais, na minha visão, ligado a esse tipo de dependência emocional e tal, né?
Já para elas, eu até acho que é um ponto do tipo, há uma luta contrária a esse sentimento, tá? Porque o homem, ele não quer por exemplo, né, uma mulher que já tenha passado por vários outros, né? Ele busca muito essa exclusividade na relação íntima, né? Isso até o incomoda, enquanto que para elas não há um incômodo tão óbvio. Pelo contrário, se houvesse, elas buscariam pelos homens que não tiveram relacionamentos anteriores, por homens que, né, com pouca experiência no assunto ou nenhuma, né? Então por isso que eu tô dizendo que no fim, quando eu vejo um relato desse, eu entendo que há muito mais verdade do que propriamente uma coisa do tipo, ai, eu estou tão dependente emocional desse cara que eu aceito qualquer coisa. Existe isso, tá? Mas eu entendo isso. Enquanto que para o homem eu vejo o oposto. Eu acho que é uma luta, né, contra o sentimento dele, mas num outro aspecto. É num aspecto do eu gostaria que essa mulher fosse totalmente exclusiva a mim, mas como eu não tenho tantas opções assim, eu aceito um relacionamento aberto, por exemplo, tá? É algo a se pensar. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, apenas estou apontando a minha visão acerca do assunto, que é como eu sempre faço aqui no canal, tá? Muito do que eu falo é observação, tá? Não é palavra final ou algo assim, tá bom? Então, da minha observação, de tudo que eu já conversei, enxerguei, né? Eu entendo isso, tá? E tudo que eu já li também a respeito, já vi também de outros produtores, né? Porque como eu sempre falo para vocês, busque o máximo de informação e para vocês terem a sua própria opinião, né? Eu faço isso e eu quero que vocês também façam, ok? Então, seria essa basicamente a minha conclusão. Minha conclusão é de que para elas é meio natural isso, porém não é socialmente aceito e a consequência é que às vezes ela vai preferir, né, entrar num relacionamento com um beta que vai dar essa exclusividade a elas do que dividir o alfa, ainda que a preferência da maioria, entre aspas, seja por ter realmente o alfa como um exclusivo para sentimentos, né? E aceita-se um pouco dessa liberdade para ele, né? Já que ele tem opções e ele vai querer exercer, né? E enquanto que pro homem, quando ele aceita acessar uma dinâmica similar, ele está aceitando muito em função ou de uma dependência emocional forte ou mesmo de um aspecto de falta de opções. Eu acredito mais nessa segunda opção que eu falei agora. A falta de emoções gera a dependência, que daí vem o outro ponto, e faz com que o cara aceite, né? Mas ele internamente está muito chateado, vamos dizer assim, em estar nessa situação. Ele preferia não estar, mais entre ficar sozinho e ficar nessa condição, ele escolhe ficar nessa condição aí, tá bom? Então é isso, cowboy, espero que tenham curtido o vídeo. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.